dava para discernir mais quem é o filho do filho, nenhum outro do outro. Veja o que a vida faz. Em uma conversa particular com Esaú, ele diz: meu filho, eu estou ficando velho, e você é bom de caça, você sabe preparar uma comida que eu gosto, vai preparar um guisado para mim, uma caça, que chegou a hora de eu transmitir a você as bênçãos, e pelo direito da primogenitura era dele, bênçãos de Deus e bênçãos da maior altura possível. Então Rebeca ouve a conversa e lembra da promessa de Deus. Mas aqui é o jeitinho quando eu falo de ser humano. Se ela tivesse o cuidado de contar a Isaac o que Deus lhe falou, quando Deus disse que o menino ainda no ventre, se ela tivesse dialogado com Isaac, não ia ter esses problemas. Porque, obviamente, na hora da decisão, isso ia pesar. Que ela tinha dito que foi Deus que falou, e a voz de Deus ia prevalecer. Então há coisas, há segredos que não podem serem ocultados para as pessoas corretas. Então, como ela não contou e ouviu, então vai entrar agora, corrigir um erro do passado, aí vai dar um jeitinho. A Bíblia diz que Esaú era peludo e Jacó era liso. Então ela chama Jacó e diz: olha, eu ouvi o seu pai dizendo que chegou a hora de abençoar o seu irmão. Veja que coisas. Então, meu filho, por mais que o Esaú fosse bom, por mais que você coma da melhor comida, mas a sua mulher é diferente. Eu digo porque Deus me deu o privilégio de almoçar em restaurante que 4 pessoas pagam R$2.000. Eu tenho, pela misericórdia de Deus, jantado, almoçado em vários países de comida que você só vê em filme. Mas quando chega em casa, você já vem pensando na peixada, no arrozinho mole que a mulher vai fazer. Aí você já vem babando quando vai chegar em casa, porque ela sabe o que te cativa. Então ela sabia, por mais que Esaú fosse perito na caça e bom no guisado, ficava longe da mamãe, porque já aprendeu com ela, obviamente. Então ela sabia o que Isaac gostava. Disse: olhe, meu filho, eu ouvi que seu pai mandou seu irmão preparar uma caça, preparar um guisado, que ele vai receber a bênção maior. E na época, hoje se desconsidera muito. Essa semana eu estava diante de um pastor grande do Brasil, pastor de elite, e a gente conversando, jantando, e quando ele viu a minha agenda, disse: que é isso, Bento? Digo: é minha agenda. Por quê? Mas não, eu só posso estar aqui se meu pastor liberar. Ele deu uma lição para os pastores dele, porque não é comum. Eu digo: não, meu filho, 15 dias, 20 dias antes eu mando a minha agenda para o meu pastor. Se ele disser não, é não. Isso, você vê, na época aqui também, isso era muito conceituado, porque a bênção dos filhos vinha pelo pai. Por mais que o filho mereça, se a bênção não passar pelo pai, é só o pai dizer não, acabou, e Deus não vai interferir. Então, olhe que quando ela ouve isso, chama Jacó e manda ele pregar 2 cabritos. Olhe, 2 cabritos. Cabrito, salvo engano, ele é até 9 meses. Não é? É o bode até 9 meses. Então, ela prepara o que Isaac gostava, ia dar de lambujo a Esaú. Aí o menino é sábio. O menino diz a ela: mãe, isso vai dar problema, porque a senhora quer me cobrir com um pelo de cabrito. O pelo do cabrito, ele é mais comprido e mais liso, mais fofinho do que o do bode. Então ela diz: não, veja, vamos ler o que é que a Bíblia diz nesse contexto. 27 de Gênesis, capítulo 27, versículo de 8 a 12. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando, uma ordem. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Ela sabe. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Ela estava corrigindo um erro do passado, porque Deus disse a ela que isto ia acontecer, mas nas vias legais.
Se ela tivesse contado para Jacó antes dele ficar velho, ela agora não podia mais contar, porque poderia ser preferir o filho. Mas que ainda tivesse no ventre, não teria, porque ela não ia saber quem era o menor ou o maior. Então ela vai dar esse jeitinho. Ela vai dar um jeito. E o menino é sábio, o menino diz: mãe, o meu irmão é cabeludo e eu sou liso. O meu pai vai me apalpar e vai saber que sou eu. E aí a maldição, em vez de bênção, a maldição. Ela diz que a maldição caia sobre mim, meu filho. Mas eu vou dar um jeito. Prepara o guisado, arruma tudo, os irmãos sabem a história, e manda o menino levar. Agora olha o absurdo. Olha o que ela faz. 27 e 20. O menino chega. Então disse Isaac a seu filho. O menino já entrou com a panela do guisado. Como é isso? Que tão cedo achaste, filho meu? Porque ele estava pensando que era Esaú. Como tão depressa tu encontrasse uma caça e já preparasse? Olha o absurdo. O que é que Jacó diz? E ele disse: porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. Era verdade? Não é um absurdo? Os outros não tem nada a ver, gente. Então o pai vai desconfiar, a voz não coincidia, e a Bíblia diz que o pai chama-o, se aproxima. Esse chamar já foi desconfiança. Se aproxima, meu filho, de mim. E o pelo de cabrito, veja que a primeira coisa que Isaac pergunta é a identidade dele. Ele desconfia da identidade. Então quando ela palpa pescoço, ela sabia os pontos, ela cobriu o menino de pelo de cabrito. Quando Jacó toca, peludo. Não enxergava o rosto, corpo, passo, peludo. A voz é de Jacó, mas o pelo é Esaú. E ele acreditou. E aí dá a bênção. Quando Esaú chega, você vai ver que a partir daqui o desespero bate na família. Não era isso que Deus queria. Se Deus quisesse isso, gente, não é um Deus de paz. Deus agora vai trabalhar no erro, porque Ele é Deus e os nossos erros não alteram quem Ele é. Os nossos erros não alteram o que Ele quer fazer. Ele sempre está acima. Então observe que agora, quando o menino vem, vai dar desespero. Esaú se desespera, chora, mas não tem mais jeito. Eu já abençoei, meu filho. Quando descobriram, não tinha mais jeito. Aí eu quero acreditar que aqui ela contou, porque o pai conseguiu conciliar. E abençoou. Então observe o jeitinho que a gente costuma dar as coisas. Isso não é privilégio de Rebeca. Ela não tinha história. E hoje a gente tem, e às vezes a gente ainda faz e é tentado a fazer do mesmo jeito. Precipitação. Isso é comum entre os seres humanos, mas não é a forma correta. Se Deus disse. Hoje eu digo, porque vocês conhecem a minha história, não precisa eu me... Não, o mérito são vossos, mas quantas pessoas não me perguntam: Bento, qual é o segredo, como foi, quantos anos tu tinha? Eu digo: eu já tinha 45 anos. Agora, pergunta ao meu pastor, que eu nunca cheguei para ele para denegrir a imagem de nenhum do meu companheiro para passar. Pergunta a ele se eu nunca pedi um cargo a ele, se eu nunca quis dar jeitinho. Vontade tem. Não é verdade, ser humano? Você vê alguém que começou por último do que você e vai correndo na sua frente, ora, isso te abala. Aquilo que você espera e não acontece no momento certo, aquilo te desestrutura. Então a Bíblia diz que tudo que isso acontecia ou antes é para o nosso bem, para a gente tomar como exemplo. Então o que é que ela faz? Ela dá um jeitinho e cria uma confusão na família. E esta confusão vai culminar em quê? Aflição. Olha o capítulo 28, versículo de 1 a 3, por favor, querido. Olha uma atitude. Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe. Isso aqui já é depois do ódio
da fúria, ameaça de morte, desestabilizou tanto a família, que Isaú disse: quando meu pai morrer, eu vou matar meu irmão. Olha, dentro de casa, o problema que Deus, em uma família de Deus, família da promessa. Veja como isso serve de exemplo para nós. Aí, como não tinha mais o que fazer, tinha que mandar o menino vazar. E pensou para uma mãe e um pai, o menino novo ainda, pegar um deserto de quase 700 quilômetros de Canaã para Padã Arã, sem ninguém, sozinho, para não morrer pela ameaça do próprio irmão? Imagina o desespero. Qual a mãe, qual o pai vai conseguir dormir de noite ou se alimentar bem? E qual é a alternativa? Manda ele para a casa do tio. Aí agora procura Isaac para conciliar. E conta tudo a Isaac. Aí ele diz: levanta-te, depois de abençoar, vai a Padã Arã, na casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que seja uma multidão de povos. Ele reconheceu, abençoou o menino, mas vaza, se não morre. Não era isso que Deus queria, se a gente, dentro da Bíblia que a gente prega, e o Deus que a gente prega. Agora Deus vai trabalhar em um erro que era para ser evitado. Aí agora ele desaparece, sem o irmão saber, não teve chance de se despedir do irmão, não por oportunidade, mas com medo. Já não havia mais relacionamento. Aí ele parte pelo deserto, chega num ponto que a alma aflige, o corpo cansa, a comida acaba, só sobra o óleo, o azeite. A fatiga vem, ele cai e dorme no meio do deserto, com subsídio, unicamente uma pedra para pôr a cabeça. Aquele lugar que ele chegou antes era chamado Luz, diz a Bíblia. Então ele dorme, e quando é a noite, ele tem o sonho, que é tão conhecido, que Deus desce, bota uma escada, os anjos sobem, os anjos descem, ele sonhando, salvo engano, capítulo 28, versículo 18 a 22. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto à sua cabeceira, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Segura aí. Veja, Isaac, por mais inexperiente que ele ainda fosse, mas geralmente sacrifício a Deus era feito com carne. Pegava a pedra, colocava a carne em cima. Ele viu muito Isaac fazer isso, mas ele não tinha mais nada. A única coisa que tinha para oferecer era o azeite, era o óleo. Então ele pegou a pedra, depois que viu que Deus falou com ele, e percebeu: Deus está aqui, e eu não sabia. Por mais que ele fosse filho de Isaac, mas ele ainda não tinha experiência particular com Deus. Por isso que ele disse: terrível é este lugar, não é outro senão a porta. A primeira experiência registrada de Jacó com Deus é aqui. E a única coisa que ele tinha para oferecer era o azeite em cima da pedra, porque não tinha mais carne. Deixa eu correr. Então ele vai, oferece o azeite, oferece o sacrifício em meio de uma aflição. Versículo: chamou o nome daquele lugar Betel. Olha o que é que ele diz. Quem foi que chamou o nome daquele lugar, Betel? Jacó. O nome era Luz, vocês viram. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Ele disse Betel, casa de Deus, porta dos céus. E Jacó fez um voto, sem nada, liso, sem comida, com medo, na aflição. Jacó fez um voto dizendo naquele lugar: se Deus for comigo e me guardar desta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Olha o que ele diz no versículo 28. E esta pedra
que tem um posto por coluna, será uma igreja, casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Naquele lugar de aflição, a primeira experiência que ele tem com Deus, ele faz um voto, no meio do nada, sem nada, só o óleo, só a pedra. Ele diz: se tu fores comigo, me abençoar, me dar comida, me dar veste, me cuidar de mim e fazer eu voltar em paz para cá, esse lugar, vou formar uma igreja, vou morar aqui, vou te adorar. E deu o nome de Betel. E Deus vai com ele, é promessa. Deus gostou. Diga para quem está ao seu lado: não fique com raiva de mim, não. Se Deus gostar de mim, não tem explicação, irmão. Quando ele gosta, acabou. Você vê defeito e Deus vê virtude. Depois de tudo isso, Deus vai com ele. Ele vai para a casa do tio, conhece Raquel, enamora, casa com ela, chega, como diz o nosso ditado, puxando, nem cachorrinha tem, nem a pedra tinha mais que ficou em Betel. Aí vai ralar. Olha o que é que ele faz. Vamos adiantar. Os irmãos sabem que muito tempo ele passou. Aí quando a gente chega no capítulo 31, versículo 3, e disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Diga para quem está ao seu lado: às vezes é preciso recuar, não para desistir, mas para pegar impulso. Sabe quantos anos já estava aqui? Sabe quantos anos? 31, 38. Só para você ter uma ideia de quantos anos se passou. Ele disse: estes 20 anos estive contigo. É uma resposta dele para o tio, para Labão, seu primo. Veja que de lá 20 anos se passaram. Ele agora já estava rico. Ele agora já tinha filho, já tinha mulher. Mas foram 20 anos, filho. Tem gente que, porque não, eu prego bonito, eu canto bonito, eu tenho chamada, vai se acomodar, vai ralar, filho. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, na hora certa Deus vem. Deus ficou esperando 20 anos. Podia dizer: tadinho, está lá no campo, nos olhos, fechava de sono, ralava o dia, entrava à noite, tomando conta da ovelha. 14 anos por amor. E 6 anos para aprender. 20 anos, depois de 20 anos de cair o couro, agora está rico. Mas porque trabalhou, não caiu do céu não. Gente, às vezes eu encontro muitos jovens aqui de Bento, e não são poucos não, eu quero ser como você. Muito bem, você vai ser melhor. Mas aqui tem gente que sabe a minha história, e vocês conhecem, andando em cima de uma carroça chamada Carroça da Mata, pastor. Eu não sei como a gente ainda tem fígado. Porque quem trabalhou na usina sabe o que era uma carroça da mata. Quantas vezes toro de pau, gente, que a gente só faltava ele quebrar a gente no meio, saía pulando, arrastando pau. Mas ralando até os 45 anos. Aí hoje o cara tem 18 anos, aí eu quero ser pregador, não, Deus tem chamada, vai estudar, vai trabalhar na hora. Se tu tem promessa, Deus vai fazer acontecer. Aí é um exemplo. É filho de Isaac, é neto de Abraão, vou deixar sofrer não, vai ralar. Depois que ganhou, trabalhou, ralou, juntou rebanho, foi inteligente, sabia a forma de como o campo agia, sabia como a natureza atuava nos animais, pegou o sogro, não enganou, foi inteligente e ficou rico. Aí o sogro teve inveja, os cunhados disseram: esse cabra está roubando. Aí vem Deus e diz: é hora de voltar. É hora de voltar.
20 anos. Em síntese, ele junta a mulher, as mulheres, junta os filhos, pega a riqueza e parte. Chega no Val de Jaboque. Olha, isso aqui é Deus, gente. É por isso que eu chorei no hino. Faz-me ser como eu era. Tudo rico, agora rico. 12 filhos. 4 mulheres. Estou para derreter. Estava mais rico do que o sogro e os cunhados. E vai voltar. Aí chega no Val do Jaboque. Passa tudo. Mulher, filho, gado. E senta a necessidade de voltar. Aí vem o homem, no texto que a gente leu, 27, 32, 27, salvo engano. E entra com ele. Qual é a pergunta que o anjo faz a ele? Identidade. Agora, sem pelo de cabrito. Agora, sem mamãe para proteger, sem papai e a pele lisa. Agora não tem pele do cabrito. E ele teve que dizer quem era. Agora não é mais Esaú, agora é Jacó. Veja que a única é intencional. A pergunta que a luta, mas a pergunta é única, é diretiva. Vai para a identidade. Ele não teve coragem de dizer quem era o pai, mas agora vai ter que dizer se quiser pegar impulso. Quem é você? Pelo de cabra não se via mais, de cabrito. Agora a pele era lisa e ele diz Jacó. Ele agora conta a verdade. Aí é quando ele enche o coração. Vence com a verdade. Não tinha mais arrudeio. Não tinha mais jeitinho. Agora ou você é o que é, não importa o que você fez, eu quero saber o que você é. Não adianta querer ser colocando pelo de cabrito. Um dia o pelo vai sumir. E você vai ter que botar a cara limpa do jeito que você é. Aí ele volta, depois de 20 anos. E o anjo vem a pergunta. Aí ele volta, 9 horas. Encontra-se com Esaú, faz a reconciliação, já está rico, volta e se esquece do voto. Está rico, para que lembrar? Vamos lá ver? Capítulo 32, capítulo 33, versículo 18 a 20. E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padarã, e ali ele fez o quê? Fez seu assentamento diante da cidade, comprou uma parte do campo, em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Ramó, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Prossiga. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Ele levantou um altar aonde não era para levantar. Onde foi o voto? E ele agora compra a terra. Aqui dá para eu morar. Faz morada. Estabelece tudo ali. Uma cidade entre os 2 montes mais principais. Uma terra da Bíblia. Agora aqui é o lugar certo. Eu vou e fez mais uma igreja em Siquém. E Deus ficou olhando. Só que em Siquém foi o pior resultado da vida de Jacó. Quando tudo parecia estar estabelecido, o que é que acontece em Siquém? Tudo dá errado. Tinha campo, tinha casa, tinha altar, tinha igreja. Agora imagina, e a idolatria comendo.
Os filhos, a mulher, tudo com um Deus de idolatria. E ele sabia. Aí agora aqui eu fico, se esqueceu, estou rico, estou bem, bababá, esqueceu que o voto foi em Betel. E às vezes, se quiser pegar impulso, é preciso voltar para onde não queria. Você já dirigiu? Quem dirigiu já sabe. Você vem, está chovendo, vai subir, aí agarrou, atolou o carro. Aí não vai dar, aí vai ter que botar ré. Mas você não vai desistir. É para quê? Só vai pegar impulso e voltar um pouquinho. Voltou um pouquinho, primeira, de novo, vai embora. Mas para pular um obstáculo, vai ter que voltar. Às vezes é preciso voltar, diga, para poder pegar impulso. Foi em Siquém que a filha perdeu a virgindade. Foi em Siquém que os seus filhos, Simeião e Levi, se tornaram criminosos em uma chacina sem precedente na Bíblia. Aí vem em Siquém que o medo se apoderou dele de morte. Tinha campo, tinha casa, tinha filhos, estava rico, tinha gado, dinheiro para comprar o que quisesse, mas a vida virou de ponta cabeça dele e da família. Aí vai entender Deus. É por isso que eu digo, diga para quem está falando, não fica com raiva de mim se Deus gosta de mim. Não dá para entender, gente. Depois de tudo isso, para concluirmos, aí Deus vem e diz, é hora de voltar para Betel. Talvez nem lembrava mais da pedra, mas era hora de voltar para Betel. 35. Gênesis 35. Depois disso, Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face do teu irmão. Deus voltou lá ao começo. Foi lá que eu te vi, quando tu não tinha nada, quando tu estava fugindo, estava com medo, quando tu ainda não tinha identidade, e tu me prometeste. Ele levanta, prossegue, por favor. Então disse Jacó à sua família e a todos com quem ele estava. Olha aí, olha, o que estava acontecendo isso aqui? Ele sabia. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestes. Prossiga, e levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei uma igreja a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Às vezes é preciso voltar, gente. Versículo 7, para concluirmos. Chegou em Betel, edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali lhe tinha manifestado quando fugia de diante da face do seu irmão. Voltou para Betel, levantou uma igreja, construiu a casa, tirou a idolatria da família, e daí para frente está aqui resultado dessa volta. Diga para quem está ao seu lado, às vezes é necessário voltar para pegar impulso. Às vezes parece que está tudo bem, mas o lugar não é aquele. Às vezes parece que está tudo bem, mas a atitude não é aquela. Soberano e eterno Pai, renove a nossa esperança e abençoe os teus filhos, e que venhamos aprender, Senhor, com a história e com os erros dos outros.
E até hoje, as maiores mensagens que a gente ouvimos não é em si quem vem de Betel. Quem quer levantar altar em Betel? Então diga para quem está ao seu lado: o meu altar é em Betel. Porque foi lá que ele me apareceu quando eu não era ninguém. Obrigado, meu pastor.